A graça e a paz, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, mais uma vez, vamos dar continuidade no ensino dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Esse vídeo que vai para aquela playlist lá é o segundo vídeo da série, né? E nós estamos falando sobre esse primeiro princípio elementar, né? Que é o senhorio do Senhor Jesus, né? Jesus Cristo é o Senhor. Na aula passada a gente viu algumas questões, né? E eu vou dar continuidade da onde a gente parou, né? A gente parou ali a mente de Cristo, né? Então, ter a mente de Cristo, eu já vou direto ao assunto, né? Para a gente aproveitar os minutos desse vídeo. Ter a mente de Cristo significa ser instituído pelo Senhor, né? 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo significa ser instituído pelo Senhor. Vamos lá? 1 Coríntios 2,16, o que vai falar? Então, o que acontece? Nós somos naturais, depois passamos a ser carnais, e a intenção do Senhor é que a gente seja espiritual, não é isso? Para que a gente possa ter essa conexão de Deus mais profunda e possamos ouvir o Senhor, né? 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 fala assim. E o 1 Coríntios 2,14 fala assim: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então veja que ele falou do homem natural, agora falou do homem espiritual que discerne bem tudo. E embaixo, no 1 Coríntios 3, aqui, ele já vai falar do homem carnal, vós sois carnais, né? 1 Coríntios 3, ele fala assim, ó, com leite vos, 3:2, com leite 3:1. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Leite vos dei, porque aqueles ainda tinham invejas, porfias, dissensões, facções ali. Então, eles não estavam na condição de maturidade ainda, eles estavam ainda como meninos em Cristo. Então, meninos ou ainda mais crianças, então eles necessitavam de leite ainda, para que pelo alimento eles se fortalecessem e ganhassem uma robustez para receber um alimento mais pesado, mais substancioso, para que crescessem, né, em todos os níveis que o Senhor Deus espera de nós. E ele no 1 Coríntios 2 aqui, ele se refere ao homem espiritual, porque e daí já em seguida ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque a condição do homem espiritual, ele já é uma condição que é mais profunda. Por exemplo, Deus, ele é espírito, não é espírito? Deus é Espírito. E ele, Romanos 8,16 vai falar assim, que Deus testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, né? Olha, ele puxou uma condição nossa, do espírito. E nós sabemos que nós somos espírito, alma e corpo, não sabemos? Então ele está falando que Deus é espírito e testifica com o nosso espírito, né? E essa voz que nós vamos ouvir pelo nosso espírito, ela vai ser comunicada pelo espírito para a alma, transformando a mentalidade da alma, né? Rogo-vos, pois, irmãos, né? Que transformeis, né? Que não se conformais com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, né? E vai dominar o corpo. Eu esmurro o meu corpo, eu cuido dele, né? O corpo é obediente, ele vai fazer o que você mandar. É como um carro, se você entrar, ligar, e eu vou lá para tal lugar, ele vai. Agora eu vou ficar parado aqui, ele vai ficar parado aqui, ele vai te obedecer. Tá entendendo? Então o espírito, ele vai ouvir do Senhor, quando ele é um homem espiritual, o Senhor vai comunicar com ele e vai dar as direções, e ele passa para a alma recebe, obedece e aciona o corpo para que faça o que é necessário ser feito, né? Então, Deus, daí ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Então, porque Deus, ele vai falar conosco, ele vai trazer direções para conosco, isso a gente vai ver na sequência. E vai ser importante a gente aprender a ouvir essa voz de Deus para que a gente possa caminhar no que ele vai nos falar, né? Então aqui é a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 diz assim, nós temos a mente de Cristo, e a intenção de Deus é nos levar a ser instituído nessa mente.
Ter a mente de Cristo é levar todo e qualquer pensamento à obediência e à avaliação e à aprovação de Cristo, né? 2 Coríntios 10, 5, vamos ver lá o que diz. 2 Coríntios 10, 5 vai falar sobre as fortalezas e os castelos que são formados na nossa mente, né? 2 Coríntios 10, 5, ele vai falar assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Porque a arma das nossas milícias não são carnais, mas espirituais, né? Olha aqui, ó. Eu vou ler do 1 em diante. Além disso, eu, Paulo, 2 Coríntios 10, irmãos. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha o nível de apelo que ele faz para a gente. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele andava nesse nível de que o foco da existência dele é o estabelecimento do reino de Deus, que tem que ser o nosso foco. E ele esperava que as pessoas não julgassem ele nesse nível, de que o proceder dele a todo momento não é um proceder de brincadeira, não é um proceder carnal, distraído, com o pensamento nesse mundo. A condição do apóstolo Paulo é uma condição de extremamente instrumento de Deus, de boca de Deus, de braço de Deus. Então, a todo momento ele esperava que as pessoas vissem ele nessa condição, né? E ele era manso e humilde, ele vinha com uma fala tranquila e mansa, mas nessa fala tranquila e mansa teria que ser observada com toda a atenção possível para que se procedesse de conformidade com o que ele falou. Não precisava dele falar alto, gritar ou se impor, para que a pessoa andasse naquilo. E muitas vezes ele tinha que se impor por carta. Quando ele estava longe, ele ouvia falar, pô, estão andando desse jeito aí. Ele escrevia uma carta severa lá, ó, eu estou puxando a orelha de vocês, eu estou instando vocês para que caminhem, tá entendendo? Mas vinha um nível de exortação grande, mas presente, ele esperava que as pessoas entendessem isso dele. Assim como nós que temos o reino de Deus no nosso coração, o foco nisso, nós andamos a todo momento, as nossas conversas, o nosso caminhar, não só no culto da igreja, como a todo momento, em espírito e em verdade. Não é mais lá ou acolá, como a mulher samaritana perguntou, os judeus querem que a gente adore lá, e nós, os samaritanos, dizem que tem que adorar aqui. E o Senhor Jesus vem e fala assim, ó, chegará o tempo, e é chegado já o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a todo momento, né? Eu lá no culto sou um, aqui eu sou outro. Na rua, no meu serviço, em qualquer lugar, eu sou outro, eu sou o mesmo. A condição minha de tratar com as pessoas é a edificação do reino a todo instante, a todo momento, quer seja no culto, quer seja aqui em casa, quer seja no trabalho, quer seja no mercado. Vocês entendem? E eu espero que vocês, sempre que estiverem comigo conversando, percebam esse tom na minha, o pastor está falando, o Jorge, pastor Jorge, ou Jorge, como você quiser chamar, perceba que eu estou liberando a todo momento palavras que vêm do Senhor para que haja edificação em você, primeiramente como templo de Deus, do Espírito Santo, como para a coletividade que você vai atingir e vai gerar. Daí ele fala assim, ó, rogo-vos, pois que quando estiver presente não me veja obrigado a usar de confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento, todo o entendimento à obediência de Cristo. O que que ele fazia? E o que que é a pegada? Você, meu irmão, lá no mundo, o inimigo ele implantou um nível de conhecimento em você, um nível intelectual, que você acha que esse nível é o certo, que você vai caminhar por esse nível intelectual que você conheceu no mundo, o teu jeitinho de resolver as coisas, a maneira que você aprendeu, não, desse jeito vai dar certo, eu consigo até no grito, e tem várias maneiras que a gente consegue e acha que dá certo. Nós temos que deixar de lado tudo isso. Não só as coisas hediondas, os pecados, a mentira, o roubo, vamos conquistar o reino dessa forma. A justiça não importa, o que importa é o resultado. Não, é diferente. O que nós vamos caminhar porque nós temos a mente de Cristo. Então nós não vamos mais agir pela nossa mente. E na nossa mente está implantado sofismas, filosofias, sofismas, fortalezas, conselhos, como está escrito aqui, ó, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Sabe? E nós temos que andar no que o Senhor vai falar conosco. Ele vai comunicar a nós no nosso espírito, o nosso espírito vai receber aquilo, vai passar para a alma e a alma já vai para o corpo, e os três em unidade vamos caminhar. Imagine uma casa, irmãos, a casa, né? Eu tenho a minha casa. Então por que Deus colocou o homem como cabeça da casa, né? E a mulher como adjutora, né? Cada um tem um papel, e daí os filhos sobre a mulher e Cristo sobre o marido, porque há uma ordem. O homem, quando fala do homem, Deus está dando um exemplo, nessa casa aqui tem o homem interior, o Jorge, que é o homem interior, que é o espírito. Aí tem a alma, como se fosse a mulher, sabe? E os filhos é como é o corpo que vai obedecer. A gente vê em várias passagens isso, lá em Pedro, ele fala assim, ó, mas vós mulheres que no fino trato interior, no homem interior, falando da mulher, a gente pensa que já mudou para falar dos homens, mas não, está falando com a mulher ainda, dentro da mulher há um homem interior, que é o espírito da mulher, e ele que vai se comunicar com o Espírito Santo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Por isso que chegará o tempo, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, do que? Do corpo, alma e espírito, mais intrínseco, mais lá dentro, não é? Se lembra, o tabernáculo tinha o átrio é a mesma coisa que o corpo. O santo lugar é a mesma coisa que a alma. E Deus se manifestava onde? No santo do santo lugar. O santo do santo lugar é um símbolo do nosso espírito. Tá bom? Então, então vai vir os pensamentos para você, vai fazer desse jeito, fazer daquele jeito, fazer disso, ou começa a vagar no pensamento, mas você já pega o pensamento e leva cativo a Cristo. Não, Deus não quer que faça desse jeito. Deus tem uma maneira de fazer. Deus não quer que eu pense nisso. Irmãos, isso funciona para tudo, que vai querer vir uma lascívia no teu pensamento, você, opa, que não, já pego isso, em nome de Jesus eu repreendo. Um vício, saia em nome de Jesus, não quero isso na minha vida. Eu tenho um foco, né? Eu vou ficar agora só assistindo televisão. Não que não assista televisão, irmão, não é disso que eu tô falando, tá entendendo? Mas você vai dominar os pensamentos e vai pegar, tá? Então 2 Coríntios 10:5 foi o que a gente falou, né? Por quê? Eu coloquei Atos 17:28, pois nele vivemos, né? Porque, então nós, Atos 17:28, vamos pegar aqui. Por que eu peguei Atos 17:28 aqui? Vai falar assim, ó. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos como também alguns dos nossos poetas disseram.
pois somos também sua geração. Olha que profundo isso. Pois nele vivemos. Entende? Então, quando nós estamos pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de atuar e de viver, se lembra João 15, a videira, a vara fora da videira não pode fazer nada. Você não pode fazer nada de você mesmo. Mas quando você se conecta nele, que é a fonte da vida, que traz a tua vida, sabe? É nele, a planta fora da terra não pode fazer nada, mas quando ela se conecta na terra, ela começa a dar fruto, porque ela vem da essência, que é Deus, a vida emana dele, e quando você está conectado nele, automaticamente o pensamento de Deus vai vir para você, vai falar para você, né? O sangue, a cabeça vai mandar o sangue vir cura para qualquer parte do corpo, é organizado o negócio, sabe? Então, quando nós cremos em Cristo, nós se conectamos em Deus, que é essa essência da vida, né? Salmo 39, deixa eu ver se eu me lembro, agora puxa, deixa eu ver se eu me lembro, bem, porque em ti está o manancial da vida. Salmo 36, 9, se não me engano. Na tua luz veremos a luz. Aqui, ó, Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então em Deus está o manancial da vida. Você lembra João 1,3? Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então nós nos conectamos, nós estamos fora de Cristo, mas nós nos conectamos a Cristo. Automaticamente, tudo que é de Cristo, nós temos direito, por isso que nós temos a mente de Cristo. E é maravilhoso quando a gente consegue isso, irmãos, né? Porque o teu corpo, ele vai ter falas, sabe? Ele vai querer te conduzir, mas ele não é para ele te conduzir. O teu corpo tem apetites insaciáveis, né? A tua alma, ela vai querer pender para vários lados, e ela vai. Mas o espírito recebe de Deus. E ele é obediente, ele anseia por obedecer a Deus. E ele vai comunicar isso para a alma, e a tua alma vai ser obediente. Por isso que a tua alma tem que ser transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento fala da alma, mente, emoção e vontade. As três principais, mas tem mais, né? Então tá. Hebreus 1, eu coloquei aqui também, porque antigamente Deus falou pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. E é tão forte isso, porque 1 Coríntios 12, ele vai falar assim, antigamente nós tínhamos um Deus, nós servíamos a ídolos mudos, mas agora nós servimos a um Deus que fala, né? 1 Coríntios 12. Deixa eu ver aqui. Acerca dos dons espirituais, ele vai falar aqui, ó. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha o nível. Porque o povo tem sido ignorante, nós temos sido ignorantes em relação a isso. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e sim, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas o mesmo é o Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Daí ele vai falar ali a palavra de sabedoria, né? A fé, né, irmãos? Tá bom? Eu vou parar aqui esse vídeo, depois a gente continua, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Daí eu vou desenrolar isso aqui. Amém.